Bom, meus queridos alunos do sétimo ano, vamos para a segunda etapa do nosso assunto, né? O tema é as monarquias nacionais e eu parei no fortalecimento monárquico, né? Na primeira etapa do nosso assunto eu falei que a formação da monarquia inglesa ocorreu em 1066, ou seja, no século XI, no governo de Guilherme o Conquistador, né? O aumento desse poder vai se dar com o chamado Henrique II, né? Que vai governar de 1154 a 1189. Henrique II ele vai adotar um sistema de leis e tribunais unificados para o reino, ou seja, aumentando o poder real e enfraquecendo o poder dos senhores feudais. Esse conjunto de leis criados por Henrique II vai ser conhecido como direito comum, né? Com o enfraquecimento da nobreza feudal, eles vão começar a lutar, vão se unir para lutar, né? E vão lutar contra o rei chamado João Sem Terra, né? E vão obrigar que esse rei João Sem Terra assinasse um documento. Esse documento é conhecido como Magna Carta, de 1215. Nessa Magna Carta ficou determinado, né, os direitos e privilégios da classe nobre, de feudais, e a limitação do poder do rei. Ou seja, o objetivo da nobreza feudal era frear essa concentração de poder na mão do rei. Por isso que a Magna Carta ela vai limitar o poder do rei, né, em que o rei vai ter que, para aumentar impostos, para criar novas leis, ele vai ter que passar pelo Grande Conselho, né? E o que era o Grande Conselho? O Grande Conselho era uma assembleia composta pelo alto clero e pela alta nobreza feudal, certo? Então o poder, a partir de João Sem Terra, o poder real ele ficou limitado pelo Grande Conselho. Esse Grande Conselho ele vai crescer com o passar dos séculos, certo? Vai aumentar o número de representantes. Se antes só tinha o clero, né, e a nobreza, a alta nobreza, né, com o passar do tempo, o número de representantes aumenta com a burguesia e a baixa nobreza. Quando chega no século XIV, ele passa a se chamar parlamento. Certo? Passa a se chamar parlamento e agora ele vai ser dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes composta pelo alto clero e pela alta nobreza e a Câmara dos Comuns composta pela burguesia e pela baixa nobreza. Essa divisão existe nos dias atuais na Inglaterra, certo? Do seu parlamento. Continuando aqui, vamos falar agora sobre a monarquia francesa. O processo de formação. Então, o processo de formação da monarquia francesa se dá a partir do século X ao século XIII. No século X, vai começar de início a unificar, né, aqueles diversos feudos, né, e os condatos, criando um Estado único. Mas a centralização do poder, né, na mão do rei se dá a partir do século XIII com Filipe IV. Filipe IV ele vai ter medidas para beneficiar a burguesia. Qual foram essas medidas? Segurança nas estradas, unificação, né, da moeda, ou seja, a criação de uma única moeda, certo? Tudo isso para beneficiar a classe, né, burguesa, certo? Durante a França, ela vai, de certa forma, sofrer com uma guerra, a chamada Guerra dos 100 Anos. Essa guerra vai aumentar o sentimento nacionalista dos franceses. Essa guerra vai durar de 1337 a 1453. Né? Essa guerra, de certa forma, dura 116 anos, né? E não 100 anos. Foi uma guerra entre franceses e ingleses por questões territoriais e por questões políticas. Sendo que a França ela vai ter uma representante, uma camponesa, chamada de Joana d'Arc. Então, ela vai passar a liderar o exército francês, estimular o exército francês a lutar contra os ingleses. Só que quando chega em 1431, ela é presa pelos ingleses, né, e condenada à fogueira, certo? Como heresia, ou seja, herege eram aquelas pessoas que não seguiam os mandamentos da Igreja Católica. Então ela foi, né, presa e condenada à fogueira por heresia aos 18 anos. Certo? Depois aqui vamos falar sobre a monarquia espanhola. O processo de formação da monarquia espanhola está diretamente ligado à questão da Igreja Católica. Então a Igreja Católica vai influenciar na formação da monarquia espanhola. De que forma? A partir da
Guerra de Reconquista. A Península Ibérica, onde se encontra a Espanha e Portugal, era dominada no século VIII, pelos muçulmanos, que foi dominada em 711 pelos muçulmanos, né? Os muçulmanos vão ficar na Península Ibérica por 8 séculos. Eles só vão ser expulsos, né, pelos cristãos em 1492, no Reino de Granada. Então, os cristãos conseguem expulsar os muçulmanos e passam a dominar a Península Ibérica, né, em 1492. E aí vão surgir novos reinos. O reino de Aragão, o reino de Castela, o reino de Leão e o reino de Navarra. Sendo que a união desses reinos, de dois desses reinos, vai dar origem à Espanha, que foi a união entre Aragão, com o rei Dom Fernando II, e de Castela com Isabel, que foi gerada por uma política de casamento, né, intermediada pela Igreja Católica. Por isso que a Igreja Católica ela influencia na formação da monarquia espanhola. E aí é conhecido, né, Dom Fernando II e Isabel são conhecidos como reis católicos, porque eles foram influenciados pela Igreja Católica. E também passaram a assinar acordos com a Igreja Católica, certo? Com o Papa Sixto IV, né, o Papa Sixto IV assina acordos com os reis católicos, né, e vai criar o Tribunal de Santo Ofício. O que é isso? É o chamado Tribunal da Inquisição, certo? Então, a partir da criação do Tribunal da Inquisição, né, a Igreja Católica passou a perseguir os chamados hereges, certo? Mas isso vai beneficiar a Igreja Católica, que vai aumentar o seu poder, também vai beneficiar os reis, que passaram também a perseguir os seus opositores políticos, certo? Então, o Tribunal de Santo Ofício foi determinado, né, que era também chamado de Tribunal da Inquisição, ou seja, aqueles que não estavam de acordo com os mandamentos da Igreja Católica, aqueles que não seguiam, né, os mandamentos da Igreja, eles eram perseguidos, certo? O que acontecia nesse período? Muitas pessoas eram torturadas, muitas pessoas até seguiam a Igreja Católica, mas eram denunciadas por opositores. Então, comerciantes, para acabar com o seu concorrente, denunciava, aquela pessoa era torturada e até chegava a ser morta pela Igreja Católica. Os reis católicos fizeram isso, né? Perseguiam seus opositores políticos, que eram senhores feudais, e alguns comerciantes burgueses, e eles fizeram isso, né? Fizeram com que a Igreja matasse e torturasse os seus opositores. Então, o Tribunal da Inquisição, né, de certa forma, não era só para conter aqueles que eram contra a Igreja Católica, contra os mandamentos da Igreja Católica, mas também acabou, né, perseguindo os opositores políticos, né, e por questões econômicas também, certo? E aí vamos ter agora a crise na Europa, né? Os fatores da crise, a questão econômica e a questão social. A Europa vai começar a entrar em crise, né, no século XIV. Até o século XI, né, ao XIII, a Europa estava no auge da sua economia, certo? Quando chega... Gente, eu vou ficar aqui, né? Essa é a segunda parte do nosso assunto. Vamos para a terceira parte.